Muito bem, começando mais um podcast do Empreendedor, hoje número 14, agradecemos a Prefeitura de São Paulo, a DESAMPA. Hoje começamos número 14 e você vai ver na íntegra no podcast do Empreendedor, no YouTube, no Instagram e TikTok com cortes também. E vamos falar com empresários que empreendem e são sucesso em sua área. E hoje estou aqui com o Eric, da Homens, Clínica de Saúde e Estética Masculina. Olá, seja bem-vindo, Eric. Obrigado, Gustavo. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Parabéns pela iniciativa, né? Acredito que espaços como o que você dá para a gente que empreende é muito importante, né? Não só para a questão de informação em relação ao que a gente faz, mas também para que a gente possa atingir nichos diferentes, públicos diferentes, mercados diferentes. E é sempre bacana a gente atualizar aí as informações e tudo que vem de tendências aí durante esse mercado aí de saúde. Vamos começar com uma pergunta interessante, porque você tem uma trajetória bem fora do comum, né? Trabalhou em feira, morou no Japão, Banco do Brasil e agora empreendedorismo na estética masculina. O que dessas fases da sua vida ainda aparece no empreendedor que você é hoje? Bom, Gustavo, a minha trajetória, na verdade, ela começa bem longe desse mercado de estética, né? Como você falou, sou filho de imigrantes, cresci na Feira Livre, né? Então já era uma forma de empreendimento. Então ali você começa a entender a questão de preço, de mercado, de relacionamento, né? Querendo ou não, por mais que a gente diga que são situações diferentes, mas você já começa a ter uma noção de empreendedorismo, né? Com 18 anos eu fui para o Japão, trabalhei em fábrica de carro. É uma experiência também interessante em questão de você entender como funciona uma empresa, como você tem a disciplina em relação aos funcionários. E aí, quando eu retorno e eu ingresso no Banco do Brasil como concursado, né? Eu tenho uma trajetória de 22 a 23 anos quase nesse mundo corporativo, né? E aí, a minha última fase no banco vem também como gerente de relacionamento, pessoa física e pessoa jurídica. E aí sim você também começa a entrar nesse métier de entender as pessoas, entender as necessidades, mas o mundo financeiro não me trouxe tanta alegria como hoje o mercado de saúde e de estética me traz. Porque crescer em família diferentes normalmente ensina muito aí sobre negociação, trabalho duro e contato direto com as pessoas. E que lições você teve nesse ambiente que você percebe que muita gente empreende hoje e nunca teve? Gustavo, acho que hoje a gente fala muito da questão de relação, né? Essa relação, essa proximidade, essa fidelização, ela vem muito de você entender a personalidade e o que cada cliente busca. Então, mesmo que a gente fale, por exemplo, na questão de feira livre, já existe um mecanismo. Meu pai me ensinou muito esse mecanismo de fidelização, de entender, de personalizar os atendimentos. Isso foi muito reforçado também, graças a isso também eu alcancei o meu cargo também de gerente de relacionamento muito por conta dessa base que eu tive na Feira Livre. Você saiu de um cenário que muito brasileiro considera, né, um sonho, estabilidade em banco público, que começa a acontecer aí dentro de alguém que quando a estabilidade deixa de ser suficiente. O que acontece essa mudança aí? Por que começou a acontecer dentro de você a estabilidade deixou de ser suficiente? O que te motivou a abrir esse novo empreendimento? Eu falo que existem algumas fases nessa mudança, né? Eu cresci nesse ambiente de trabalho duro, com os meus pais me falando que o caminho para que a gente tivesse uma vida mais confortável era a questão da estabilidade. Um concurso público ainda é a imagem da estabilidade, né? Porém, isso te limita em muitas coisas, né? A gente fala da gaiola de ouro, né? Então, por mais que você tenha essa questão da estabilidade, você chega num platô, né? Então, você passa a ter limitações em relação ao que você quer fazer, ao que você quer ter, e isso começou a me incomodar um pouco, né? E aí
existe um outro fator que é o meu casamento, né? Então, a Renata, minha esposa, que é minha sócia, inclusive hoje ela não pode estar aqui, mas ela tem uma participação muito grande nisso, né? Ela vem do mercado imobiliário, que é um mercado que também oscila muito, como o próprio empreendedorismo em si, né? Querendo ou não, é como se fosse também uma empresa, né? Então, existia essa possibilidade de você galgar degraus maiores, né? Em relação a isso, e a estabilidade já não me trazia uma questão de satisfação, né? Então, isso tudo foi avaliado, a questão da minha satisfação em relação ao trabalho que eu vinha fazendo, né? Como eu te falei, o mercado financeiro, você lidar com o dinheiro das pessoas, né? É um fator muito sensível, né? Então, existe um limite no qual a gente pode ajudar essa pessoa ou não, existe uma limitação, né? Por conta de ser a questão financeira, é muito diferente do que é hoje a questão da saúde e da estética e do bem-estar. Então, foi uma migração que teve alguns fatores, não só financeiros, mas também de propósito, né? Eu, nesse meio tempo, entre o banco e a estética, eu também atuei como hipnoterapeuta. Eu também sou hipnoterapeuta e eu já tinha essa questão da transição para uma questão mais de saúde mental, de bem-estar. Então, já estava meio que indo para esse caminho. E aí, quando apareceu a Homens, a gente entendeu que era a hora realmente de mudar totalmente o rumo. Foram mais de 2 décadas aí no banco que você trabalhou, e qual foi o start que você pensou e falou, agora eu preciso mudar? Eu acredito que é quando você começa a olhar a questão de onde você pode chegar. Logicamente, você tem uma questão de plano de carreira dentro de uma empresa, mas isso afunila demais. Então, eu já não tinha mais a mesma vontade, por exemplo, de galgar outros cargos, e por mais que você suba, ele ainda ficaria muito restrito à questão financeira. E isso, internamente, já não estava me trazendo, como eu te falei, uma satisfação tão grande como hoje a clínica me traz. E você sempre gostou de se cuidar, fazer musculação, tal, que eu te conheço há algum tempo, e a Renata também teve essa vontade, sempre gostou também de estética, de cuidados, de beleza. Como foi a definição da área que vocês tiveram, assim, um pensamento, agora eu vou mudar para a área de estética, de beleza e cuidar dos homens? Historicamente, o homem não se cuida, né? E isso é claro, e a gente entende, né? Toda a questão histórica dessa questão do cuidado masculino. A Renata, obviamente, já tinha esse costume, né? De frequentar clínicas estéticas, né? Mulher em si sempre tem já esse autocuidado. O homem, na verdade, a minha única vaidade antigamente era só o cabelo e a academia. Então a gente falava, tendo cabelo, o shape vai falar pela gente. Então a gente não tinha tanto cuidado. Era mais a questão de parecer que tá forte, tá saudável, e o cabelo, né? Que eu acho que o cabelo é a principal entrada dos homens na questão na clínica, né? A primeira busca quando você fala de autocuidado masculino, ele majoritariamente vem pelo cabelo. Mas eu não tinha, tanto é que eu fui fazer o meu primeiro Botox, na verdade, muita gente não sabe, mas eu fui fazer o meu primeiro Botox alguns meses antes do meu casamento, que foi em julho do ano passado, e a gente já tinha a montagem da clínica em andamento. Então, até antes de eu montar a clínica, né, da gente inaugurar efetivamente, eu nunca tinha nem feito um Botox. E aí o start, continuando, desculpa, da questão do público masculino, a gente entendeu que existia Um tabu. Tanto o tabu, como também essa mudança de comportamento. O homem começou a se cuidar mais, o homem começou a se olhar na questão de, não só de saúde, mas também de aparência, porém, ele não tinha um espaço que fosse dedicado a ele. Muita gente ainda tem, ou tinha, né, essa questão, esse constrangimento de ir numa clínica, por exemplo, feminina ou mista, né? Hoje as clínicas atendem homens e mulheres, né? A maioria. Mas ainda tinha esse desconforto de você estar ali numa sala de espera e ter 2, 3, 4 mulheres, porque é um ambiente
majoritariamente feminino. Então, a gente entendeu essa demanda reprimida, essa mudança de comportamento, e entendeu que era hora da gente começar também a trilhar esse caminho e, logicamente, como dizem, né, quando o boi chega antes, bebe água limpa, né, uma coisa assim. Você falou em cabelo, mas você sempre foi cabeludo ou começou a perder cabelo? E eu quero que você explique também um pouquinho sobre essa foto aqui, que eu achei muito interessante. Sim. Antes e depois. E o depois foi realizado na clínica, é isso mesmo? Isso. O cabelo, a gente sempre fala, né? Você olhando assim, eu sempre tive bastante cabelo. Só que da mesma forma que eu tenho muito cabelo, eu também perco muito cabelo. Hoje eu faço regularmente os meus tratamentos capilares e aí essa queda ela pode vir por várias formas, né? Tem a questão genética, tem a questão de estilo de vida, tem a questão de falta de vitaminas, então é uma série de fatores que fazem com que o cabelo comece a afinar e cair. Nessa foto especificamente, a gente trabalha algumas técnicas, né? De infusão de medicamentos. Então, aqui não tem a questão de transplante, não tem a questão de alguma coisa muito invasiva. É basicamente encontrar o ativo certo, o motivo pelo qual o cabelo vem caindo e aí trabalhar nessa base. A gente bloqueia futuras quedas, fortifica os folículos que ainda tem e aí, com isso, a gente retorna ao ciclo aí de crescimento novamente. Então, hoje muito se fala de transplante, de implante, mas muitos casos a gente ainda consegue fazer essa reversão só com tratamentos que aí são menos invasivos e não tem todo aquele transtorno de quem vai fazer o transplante, né? Porque o homem não quer algo invasivo, tem medo de agulha e até mesmo quer parecer mais natural que não tenha feito o procedimento, porque algumas pessoas fazem, parece cabelo de boneca, fica estranho, cresce de uma forma ruim, né? Então, esse tratamento aí melhora da saúde do couro cabeludo, redução da queda de cabelo, estímulo ao crescimento capilar. E também importante que controla também caspa, oleosidade excessiva, além de promover aí cabelos mais fortes, brilhantes e saudáveis através aí da terapia capilar no homens. Isso. É bom falar também, sabe, porque, lógico, existem casos que vão demandar realmente a questão do transplante, só que mesmo para quem é indicado o transplante, tanto o pré como o pós é necessário. Então, esse tratamento que a gente faz aqui, mesmo para quem vai fazer o transplante, é necessário transformar esses folículos que vão ser transplantados em folículos fortes, e posteriormente ao transplante também ter essa manutenção, porque da mesma forma que o cabelo dele caiu uma vez, a tendência é que ele volte a cair, independente de você ter feito o transplante ou não. Então, existe essa necessidade de uma continuidade também de tratamento. Então, o que muita gente não sabe é que, mesmo que você faça o transplante, é necessário um tratamento pré, um tratamento pós, de manutenção desse transplante, né? E aqui é o que você falou. Muita gente tem esse receio de agulha, né? Isso eu percebo muito mais forte agora, né? Estando ali dentro da clínica, muitos homens têm realmente um medo de agulha, de procedimentos mais invasivos. E aí no tratamento capilar é uma questão mais tranquila, sessõezinhas de 20, 30 minutos no máximo. E aí gradativamente a gente tem esse resultado. E você, Eric, trabalha com hipnoterapia, até que ponto autoestima, imagem e saúde mental caminham juntos aí nesse universo? Eu falo hoje, e é uma tecla que eu bato muito nos meus conteúdos também na clínica, eu converso muito com os clientes, que hoje a estética masculina ela é muito mais voltada para a questão de saúde mental do que propriamente a saúde física. Logicamente, a gente vai mudar, a gente faz essa conscientização em relação à questão da saúde, mas você estar mais bonito, né, no sentido da palavra, ou de uma forma que você se sinta melhor, ela mexe muito mais com a questão mental de confiança, você trabalha melhor, você se comunica melhor, né? Eu sou um exemplo de uma pessoa que não tinha esse cuidado, evitava ao máximo tirar foto, evitava fazer vídeo, e hoje, quando eu começo a entender essa questão também da autoestima e da imagem que eu tenho, da minha autoimagem, né? Eu começo a ter essa possibilidade de gravar mais conteúdo,
de poder aparecer mais, de ficar mais confortável nas fotos, eu consigo conversar com as pessoas sem achar que ela tá olhando para minha cara, vendo alguma coisa no meu rosto, sabe? Então, implicitamente, a gente entende que esse tipo de cuidado e essa elevação da autoestima, ela mexe muito mais com o homem nessa questão mental do que propriamente de saúde física. E existe alguma pergunta que o homem, ao chegar na clínica, faz, tirando vai doer ou como eu faço para pagar? Tirando essas duas perguntinhas clichês, tem alguma pergunta que o homem já chega lá e já vem na cabeça e já faz? Qual é a maioria das perguntas que ocorrem lá? Eu falo que existe um consenso muito grande quando a gente fala, por exemplo, na questão de harmonização facial, tá? Criou-se uma imagem de harmonização facial daquela questão de exagero, né? Eu acho que isso muito pela banalização de alguns procedimentos, então criou-se uma imagem de que a harmonização facial ela era aquela questão de exagero, de rosto muito quadrado, né? Então, a maior parte dos homens falam assim, eu até quero mexer no rosto, quero fazer um botox, mas vai paralisar meu rosto? Eu vou fazer um preenchimento, eu vou ficar com cara do Cepacol, cara de Minecraft? E não, a estética masculina, ela é muito mais no sentido de menos é mais, então a gente busca a questão da naturalidade e a gente sempre fala, né? O procedimento bom é o procedimento que não parece que foi feito. Então você tem aquela sensação de mudança, as pessoas olham para você e falam assim, olha, eu sei que mudou alguma coisa, mas eu não sei efetivamente o que é. Então é isso que a gente busca ali em relação aos procedimentos, principalmente no facial, porque é o que, né, mais bate, o olho você enxerga, e também é uma dos receios e dos medos que mais chegam para a gente. Não, quando a gente fala de harmonização, a gente fala na questão não só de ficar mais simétrico, mas ficar mais harmônico no sentido mesmo da palavra. E muita gente começa a ter receio de falar assim, não, mas poxa, eu vou ficar com uma cara quadrada? Não, a gente vai melhorar os seus traços. Então, é uma questão de naturalidade, de melhora e de simetria, né? Então, esse receio aí é uma briga diária e é um preconceito que a gente tenta tirar todos os dias, né? Então, pontos de informação, mostrar antes e depois e realmente falar que essa imagem de que vai ter uma mudança muito drástica ou de que vai mudar muito no rosto, as pessoas vão perceber, isso não existe na estética masculina. E o que mudou com técnicas como Botox e bioestimuladores? O Botox e os bioestimuladores eles são muito importantes para que a gente mantenha, na verdade, né, essa jovialidade, entre aspas, né? Então, logicamente, com o passar do tempo, a gente tem uma queda natural do colágeno, a gente começa a criar rugas, e o Botox ele vem como se fosse um rejuvenescimento. A gente começa a tirar essas marcas de expressão, e o colágeno, na verdade, ele nada mais é do que um estimulador de uma substância que o corpo já produz. Então, é como se você tivesse o organismo, a pele de 5, 10 anos atrás. Como se eu fosse o Rodrigo Faro, Celso Portiolli, que tem aí 50, próximo aos 60 anos e não parece, né? Exatamente. Parece mais jovem que a gente que está na faixa dos 40. Né? Então, isso é autocuidado. E é o que a gente sempre fala. Se você pegar uma foto deles há 15 anos atrás e uma foto hoje, provavelmente você vai achar que hoje eles estão melhores do que há 15 anos atrás. E, na verdade, não teve grandes mudanças. Fala um pouquinho sobre essa foto aqui, que ela é da Homens, Sim. Saúde Estética Masculina, harmonização facial. Explica um pouquinho, Eric, sobre esse procedimento. A gente tem que também deixar bem claro que a harmonização facial, ele é todo e qualquer procedimento que a gente faça, por exemplo, na face. Então, até uma limpeza de pele é tratada como uma harmonização facial, tá? Porque também vai melhorar a questão da pele, da apresentação, espinhas, cravos. Então, a limpeza de pele também é um tipo de harmonização facial, tá? Aqui a gente tem um pré-atendimento aí do que é uma aplicação de Botox, tá? Então, é marcado ali onde vai ser colocada a toxina, né? Onde são os pontos onde existem mais pontos de rugas e de melhorias. E aí, essa foto especificamente foi tirada no momento aí de uma aplicação de Botox. E explica um pouquinho sobre o Botox. Os homens têm dúvida. Você chega lá, aí faz uma limpeza na pele. Primeiro conversa com o profissional, depois faz uma limpeza, depois embarca.
Qual é o ponto a ponto? A gente sempre diz que o ponto inicial é entender o que incomoda, né? Então, logicamente, as doutoras ali, elas têm uma visão em relação ao que pode ser melhorado, mas o primeiro ponto é a gente ouvir o que te incomoda, né? A partir desse seu incômodo, a gente começa a mostrar para ele como vai ficar, o que é indicado, né? E eu digo que isso tudo é muito personalizado, porque tem a questão de idade, tem questão de tom de pele, tem questão de rotinas. Então, tudo isso também é conversado para a gente entender o que a gente pode fazer de melhoria, e a gente mostra para ele como vai ficar depois desse procedimento. No caso do Botox, o Botox hoje ele é um dos procedimentos mais comuns, né, no meio estético. Então, hoje não tem tanto mistério, né? O Botox ele vai fazer essa melhora das marcas de expressão. Um receio muito grande que as pessoas têm eu vou perder as minhas, como se diz? Características, Exatamente, fisionomia. vou ficar parecendo plastificado, vou ficar puxado. E não, a gente fala, essa questão que fica muito aparente na mídia, né? Acaba sendo os extremos. Então, logicamente, e é uma das preocupações que a gente fala, escolha a cadeira onde você vai sentar, né? Então, você tem que ir num lugar que os procedimentos, os equipamentos e as profissionais são devidamente habilitadas para não ter nenhum tipo de resultado indesejado, digamos assim. Mas o Botox é super tranquilo, hoje todo mundo faz, hoje a gente já trabalha num planejamento também. Muita gente estranha, né, a gente falar de Botox para pessoas com 20, 22 anos, mas já é o que a gente chama de Botox preventivo. Então, ele vai evitar que essas rugas já fiquem marcas evidentes e mais difíceis de tirar. Então, hoje, até quem é mais jovem já começa a entender e já, cada vez mais jovem, já começar a fazer o Botox já preventivo. Importante que o homem chega lá, faz o procedimento e também melhora a autoestima, né? Isso que é bacana, a pessoa chega lá elogiando, chega em casa também muito feliz. Como é esse contato com as pessoas aí após os procedimentos? Eu falo que é uma das minhas maiores satisfações, né? A gente receber a primeira vez o cliente, ele passar, logicamente que ele não passa todas as queixas dele para mim, né? Mas a gente conversa muito ali na entrada, né? A gente tem uma leve conversa. E durante as sessões, né? Você vendo ele sentir essa melhoria e a gente atingindo esses resultados, é impressionante e é muito satisfatório você ver a forma como ele entra e a forma como ele sai, né? Essa transformação é muito satisfatória. A pessoa começa a andar diferente, ela já começa a falar mais, ela já começa a falar do que as pessoas vêm notando. Isso a gente percebe muito, por exemplo, em processos de emagrecimento, né? Hoje é um assunto também que eu até quero abordar alguns cuidados aí, porque se tornou uma moda aí essa questão de caneta. Isso, a gente vai conversar sobre a banalização dessa caneta. Tem pessoas que falam, eu tenho fornecedor, eu comprei isso, comprei aquilo, mas não sabe de onde vem. Infelizmente, as pessoas estão até no extremo, até morrendo por causa disso, usando bem banalizado e olhando na internet, olhando em Google, olhando em bula, coisa que não existe bula. Tem que procurar o profissional. Isso mesmo, né, Eric? A gente faz esse parênteses, né? A gente fala que começa a ficar perigoso quando vira moda. Então, começa-se a facilitar o acesso, você começa a ter acessos de formas não tão lícitas, né? Um exemplo aí é essa questão das canetas que vêm do Paraguai, desses ativos que não são armazenados de forma correta. Então, tudo isso ele converge, né, para essa questão. O Mounjaro, que é a tirzepatida, funciona muito bem. Porém, o que acontece? O uso indiscriminado ou o uso de substâncias que ou não são aprovadas pela Anvisa ou são proibidas de serem comercializadas no Brasil, isso tudo aumenta esse risco de intercorrências, né? E aí é onde a gente começa a encontrar, falar assim, não, mas a tirzepatida não é segura,
mas também morreu fulano ali. Só que a gente começa a entender que o contexto é, mas o fulano tomou um medicamento que alguém trouxe do Paraguai, alguma coisa que alguém vendeu, o vizinho trouxe, e aí você passa a ter uma discriminação em relação ao medicamento por medo, né? Sendo que isso usado com controle médico, com indicação médica, com todos os cuidados que devem ser tomados, trazem resultados excelentes, não só para a questão de obesidade, não só para a questão da diabetes como ela foi criada, mas já existem pesquisas, e isso é evidência, de que vários outros marcadores melhoram com o uso desse medicamento, mas é aquela coisa, você tem que usar para a questão certa, tem que usar a dose certa, tem que usar medicamentos de farmácias confiáveis, né? E isso é um cuidado que a gente tem, e aí eu volto naquela questão, escolha a cadeira onde você vai sentar. Então, é uma preocupação também da própria marca, é uma preocupação minha, e é uma questão de saúde pública também. Então, a tirzepatida é boa? Excelente, funciona? Funciona. Mas tem toda uma questão, não só da questão do cuidado onde você compra, cuidado onde você aplica, doses corretas e todos os hábitos que vêm junto com esse uso. Alimentação correta, exercício físico. Então, tem toda um ecossistema que deve rodar junto com o uso do medicamento para que tudo isso chegue no seu resultado saudável, uma mudança de vida sustentável. A caneta, na verdade, vai tirar a fome. E como ela funciona no corpo? Ela age basicamente em 2 hormônios, né? Então, ela vai aumentar essa sua sensação de saciedade, por isso que você não sente tanta fome, né? Então, ela retarda a questão do esvaziamento gástrico, que te dá essa situação aí da saciedade e também do controle de insulina. Então, essa condição de você comer menos, né, te faz ingerir menos calorias, porém, essa ingestão de calorias que você tem, ela deve ser também com qualidade para que você, embora comendo menos, mas você esteja comendo corretamente, para você não ter problemas de insuficiência de vitaminas, né? Então, eu sempre falo, os cuidados que a gente tem no uso da caneta não é só o uso da caneta, é toda a sua outra rotina. Então, você precisa de uma alimentação mais saudável, você precisa ter uma rotina de exercícios físicos, porque uma vez que você começa a comer menos, logicamente o seu corpo começa a usar o que tem. Então, muita gente acaba emagrecendo muito rápido, mas é porque não fez a alimentação correta, não fez exercícios físicos, aí não está perdendo só gordura, está perdendo massa muscular, e aí a gente entra numa outra questão, que é a questão de perda de massa muscular, e aí isso lá na frente vai refletir. Você vai ter problemas para andar, para levantar. Então, pouca gente fala disso, mas é uma questão que a gente aborda muito, que o exercício físico também é muito importante nesses processos de emagrecimento para a manutenção de massa muscular, e aí isso vai se refletir numa vida mais saudável também no futuro. E não é só uma caneta, né? É bom a gente explicar que além da caneta sozinho não é milagrosa. A pessoa precisa ter força de vontade, fazer academia, nutricionista, qual mais profissional da saúde acompanha nesse caso aí para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores? Uma vez me disseram que o uso dessas canetas emagrecedoras, elas são um esquema de pirâmide, né? Então, você usa a caneta, só que aí por conta da caneta você vai no nutricionista, aí você vai para academia, aí da academia você começa a fazer suplementação. Então, é um esquema pirâmide. Você começa numa coisinha, você vê que tem outros desdobramentos ou outras necessidades que você precisa acompanhar. Hoje a gente fala muito dessa questão do acompanhamento nutricional, da importância dos exercícios físicos. Isso em si já vai te trazer uma rotina mais saudável, mas a gente tem que entender também que uma pessoa que vai perder 10, 12, 15 quilos, ela também tem um processo que o corpo não vai acompanhar, então a gente vai começar a ter flacidez, a gente vai começar a ter a questão dessa sensação de derretimento da face. Então, tudo isso também a gente conscientiza de que não só o processo de emagrecimento é importante, mas também essa questão dessa harmonização em relação a esse processo também precisa ser feito. Então, hoje a gente já trabalha
protocolos não só com o uso da tirzepatida, o acompanhamento nutricional, o acompanhamento médico e o do educador físico, por exemplo, mas também alguns procedimentos que a gente faz estéticos, né, corporais ali, a criolipólise que aparece aqui também é um dos procedimentos que a gente também utiliza. Esse é o chamado lipo-HD? Não. O lipo-HD é um procedimento muito mais invasivo, e aí ele é feito normalmente em ambientes de cirurgia mesmo, né? Porque ele é basicamente uma cirurgia mesmo, né? A criolipólise, ela hoje é um procedimento minimamente invasivo, né? Não tem nada de invasivo, ele é colocado placas, né, nas áreas onde você tem a gordura. Normalmente o corpo masculino ele tende sempre a acumular gordura nessa região abdominal, né, abdômen, flancos, que é a última parte que a gente elimina de gordura, né. O corpo masculino ele tem essa tendência a acumular nessa parte. A criolipólise é um processo de congelamento das células de gordura. Então essas placas vão promover esse congelamento dessas células, e aí essas células de gordura começam a morrer e serem eliminados pelo organismo. Então, é um procedimento totalmente seguro, né? Você fica ali 60 minutinhos no máximo nas placas, e aí essa ação da criolipólise ela ocorre em até 90 dias. Então, durante até 3 meses, esse único procedimento ele continua agindo no organismo. E olha só que interessante, a primeira sessão e a segunda sessão. A gente vê uma redução drástica aí, né? Bem a gente fala visível. aí em questão de 20 a 25% de perda de gordura localizada com uma sessão. Aqui, na verdade, é só o intervalo de uma e outra, tá? Aqui, logicamente, posteriormente a gente fez mais sessões, mas aqui é só a diferença de uma para outra. Isso aqui deu 40 dias de diferença. E sabe uma coisa interessante também, além dessa sessão, a criolipólise? Eu vi também que quem não quer fazer exercício ou quem não tem tempo muito fazer abdominal, tem um aparelho que faz abdominal para a pessoa, é isso? Tenho. Essa é uma das novidades que a gente trouxe para essa clínica. Ele é um equipamento de estimulação por campo eletromagnético, tá? Então, ela promove essas contrações musculares. Então, a gente fala que em 30 minutos, esse equipamento ele chega a fazer até 36 mil contrações. Então, é como se você estivesse fazendo basicamente 30 mil abdominais em 30 minutos. Porém, qual que é o pulo do gato? Esse equipamento ele promove um tipo de contração muscular, que é uma contração que a gente não chega de forma voluntária. Então, por mais que você faça o abdominal na academia, e você faça concentradinho ali, você não chega nessa potência. Então, ele é tanto um equipamento que trabalha a questão de hipertrofia, por conta desse atingimento das fibras musculares, mas também faz a lipólise. Então, é um equipamento que hoje a gente tem usado tanto para processos de emagrecimento, como para processos de hipertrofia e para definição muscular, e principalmente nesses processos que a gente tem feito aí de emagrecimento. E hoje existe aí um movimento acontecendo, jovens bebendo menos, se preocupando mais com alimentação, longevidade. Você percebe isso no comportamento dos seus pacientes? A gente, quando entra nesse mercado de saúde e de estética, né, você começa a também entender essas mudanças de comportamento, essas mudanças de perfil de consumo, né? Então, a gente tem percebido, principalmente ali na nossa região de Pinheiros, né, uma região que que tem muitos bares e restaurantes, e a gente também conversa ali, né, com o pessoal do entorno, os outros empresários de lá, e realmente existe uma tendência mundial nessa questão de redução do consumo de bebida alcoólica. Então é uma geração que vem vindo muito mais para o mundo wellness, né, digamos assim, para esse lado mais saudável. Então a gente começa a mudar um pouco esse comportamento de consumo. Essas pessoas hoje passam a consumir menos álcool, consumir alimentos mais saudáveis, e aí a gente percebe que essa nova geração ela tem uma tendência a um autocuidado maior, a questão da longevidade, ao cuidado com o corpo, ao cuidado com a mente, e abandonar alguns hábitos menos saudáveis. E aí a bebida alcoólica é um dos hábitos que a gente sabe que são mais lesivos aí para a questão do corpo humano, né? Saúde, performance, longevidade
É um novo símbolo de status hoje? Acredito que sim. O homem vem percebendo a cada dia mais essa junção em relação à sua autoimagem, a forma como ele se vê, a forma como ele se mostra, e isso passa a ser um novo status de não só de poder, mas também poder no sentido de, né, de você se sentir confiante. Isso passa a ser basicamente um novo uma nova tendência, né? Não digo tanto tão nova, né? Algumas pessoas já tinham esse autocuidado, mas a gente consegue capilarizar mais, né? Essa conscientização. Eu acho que até mesmo os pais, 40, 50 aí, estimulam mais seus filhos, ver o pai novo, aí o pai acho que vai dando as dicas, falando o que deve fazer, não, também algumas seguem os pais, né? A gente fala que hoje a gente tem uma geração trocada, né? Os pais ensinam muitas coisas para os filhos acabam ensinando muita coisa para os pais, né? Então, eu acho que essa conscientização desse público 40 mais, 35 mais, que já começa, que não tinha essa conscientização, começa a ter, e aí os filhos começam a identificar essa mudança de comportamento, eles também começam a se cuidar para que eles não cheguem na idade do pai, por exemplo, precisando correr atrás dos prejuízos. Então, existe uma troca, né? A informação chega muito mais rápida para essa geração mais jovem, e aí ele ajuda o pai a entender essas mudanças, e esses hábitos que os pais começam a criar também, isso passa também para os filhos. Então, é sempre uma informação trocada, né? E quem muitas vezes vê hoje o empresário, vê de uma forma assim diferente, quem manda, tem liberdade total. Na prática, o que pouca gente entende sobre empreender no Brasil. Eu falo que hoje existe uma visão um pouco errada, né, do empresário, e por isso que eu agradeço muito essa questão do espaço que você dá para a gente que tem empresa, gente que empreende, seja pequena empresa, microempresa, também desvincular um pouco essa visão do que é o empreender, né? Existe um glamour errado em relação a essa questão do empreendedorismo, a questão do empresário. Pouca gente sabe o quanto a gente também pena, né? A gente normalmente é o primeiro a entrar, o último a sair, a gente tem responsabilidade sobre outras pessoas. Muita gente acha que qualquer um pode empreender e não é bem assim. Existe um limiar muito grande em você achar que você pode, né? Eu vou fazer até uma comparação, né? Não é porque você é um bom mecânico que você pode ter uma oficina mecânica, né? Não é porque você é um bom médico que você pode ter uma clínica. Então, existe a questão do operacional, a questão do conhecimento, existe a questão da gestão. Então, nem todo mundo está pronto para ter uma empresa, nem todo mundo está pronto para empreender. É interessante que todos conheçam como é, logicamente que sim, porém, nem todo mundo vai poder empreender, nem todo mundo está preparado para correr esses riscos. E uma das coisas que a gente sempre briga a gente não é o empresário malvadão, o explorador. Isso é uma visão que acredito que com a informação e com a abertura de espaços como o que você dá e a própria internet em si dissemina, essas informações ajudam também a gente mudar essa visão que muita gente ainda tem sobre quem empreende, né? E realmente é muito difícil empreender no Brasil, não só pela questão econômica, tem toda essa questão de risco político que, né, não cabe a gente entrar aqui, mas assim é uma questão de entender quais são os riscos e querer passar por isso. Então, lógico, eu tenho muito pouco tempo de empreendedorismo, mas eu falo, se você tem essa vontade de empreender, não espere o momento certo, porque ele nunca vai chegar. Você vai ter que chegar no momento que você vai falar, não, agora eu vou, e se jogar. Mas se jogue com o mínimo de informações o máximo, na verdade, de informações que você puder coletar. Então, se joga, mas se joga preparado. Logicamente, você nunca vai estar preparado para tudo. A gente vai trocar eu falo que a gente troca muito pneu com o carro andando.
Você vai aprender muita coisa, vai tomar muita pancada, mas não dá para você ficar parado esperando o momento certo, porque nunca vai ter um momento certo. Mas também você não pode se jogar de qualquer jeito, porque aí é uma barca furada. Existe uma narrativa que às vezes coloca o empresário como vilão e, no fim das contas, quem gera emprego e oportunidade muitas vezes é justamente quem empreende, né? E se você pudesse conversar hoje com o Eric, que ainda estava no banco pensando se deveria empreender ou não, o que você diria para ele? Gustavo, eu vou ser bem sincero, tá? Ser empresário hoje, ele é uma montanha russa de emoções. Então, você tem dias que você tem 10 mil na conta, tem dia que você precisa pagar 40 mil para fornecedor, para funcionário, e você tá com menos 12 mil no cheque especial. Então, assim, tem dias que você fala, pô, valeu a pena. Tem dias que você fala, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Mas se eu fosse falar pro Eric do banco de, sei lá, 15 anos atrás, por exemplo, eu diria, valeu cada momento, cada perrengue que você passou aí, cada conhecimento que você foi agregando, valeu a pena. Porque hoje, não é que eu tenha liberdade, né? Muita gente fala que empreender você vai ter tempo livre, e não é, totalmente o contrário. Você dorme pensando na empresa, acorda pensando na empresa, você vai viajar para distrair, você começa a ver como as outras empresas funcionam, para ver o que você pode trazer para a sua. Então, uma vez que você abriu a empresa, né, você está trabalhando 100% do tempo. Mas vale a pena. Se você tem essa vontade e você tem essa consciência de que vai ser essa montanha-russa de emoções, vá, porque é o que você falou. São essas pessoas corajosas, somos nós que criamos também os empregos, a gente que vai manter esse país de pé, a gente que vai manter várias famílias trabalhando, e a gente trabalha por sonhos também, né? Da mesma forma que eu trabalho para eu conquistar os meus sonhos, as pessoas que trabalham comigo, eu estou também viabilizando o sonho delas, né? Então, por mais que seja a doutora trabalha ali comigo, mas ela também quer ter uma clínica dela. Através da gente, ela vai poder conquistar também esse sonho, através do esforço dela, logicamente, do que ela agregar de conhecimento, mas, querendo ou não, a gente também está viabilizando o sonho de outras pessoas. E está tudo bem, e é isso que vale a pena, é isso que faz a roda girar, né? Durante muito tempo, o autocuidado masculino era tratado como um tabu, né? Que a gente conversou. O que mudou no comportamento dos homens nos últimos anos e esse tema começasse a ganhar espaço, porque ultimamente aumentou aí drasticamente a procura de homens por ter mais saúde, mais qualidade de vida, então estão procurando clínicas estéticas como a homens. Qual a dica que você dá? Assim, eu acho que a questão da internet, né, as redes sociais, elas expuseram uma imagem, né, de bem-estar, uma imagem de saúde, e a gente vive muito por comparação, né? Então, as redes sociais expuseram a vida de várias pessoas, a forma como elas vivem, a forma como elas se enxergam, a forma como as pessoas enxergam essa outra pessoa. E isso é muito importante nessa mudança de comportamento. Então, as pessoas começam a ter uma consciência maior em relação a como as outras pessoas também te veem e como você se vê. Essa mudança de comportamento é o que começou a trazer os homens mais para essa preocupação e essa conscientização. Então, tudo, como eu te falei, converge para essa questão de saúde mental e comportamental em relação a como você se vê e a forma como você entende que os outros estão te vendo. Eu vou fazer uma reflexão aqui. Hoje eu quero fazer uma viagem. Eu não vou querer ter trabalho vou procurar qual empresa aérea XYZ vai me atender, vai me pegar em qual aeroporto. Depois tem o transfer, o deslocamento. Depois tem os passeios também nas viagens. Então, eu acho que a estética realmente é isso.
né? Estética é realmente você chegar lá e falar o teu problema, falar o que te incomoda para você obter a mudança. E eles vão te dar todo o respaldo, o que fazer passo a passo, ou seja, você não vai ficar desamparado, vai ficar perdido. Porque se você hoje não tem tanta frequência em viajar, você vai ficar perdido, né? Onde vai pegar o avião, Guarulhos, ou vai para Campinas, às vezes você pega o Guarulhos, mas você pediu Campinas sem querer, aí não vai dar tempo de pegar teu voo. Então, tem essa bagunça aí que as pessoas... eu vou querer fazer tudo sozinho. Como vou querer comprar caneta, vou fazer exercício, não vou procurar nutricionista. Então, acho que a Clínica Homens, a meu ver, ele dá todo esse respaldo, ele te ajuda a todos os caminhos. Você não se alongar muito, porque às vezes aquele problema pede urgência, como o emagrecimento, aí você tem que fazer seus exames, verificar. Ou estou perdendo cabelo, não sei o que fazer, você vai se esconder, você não vai querer passear, viajar, tirar foto, ou até mesmo algo de pele que você vai ter. Então, eu acho que é um respaldo que você vai ter, uma ajuda, né? Muitos homens têm esse tabu que, eu não vou verificar, vou mudar muito drasticamente, mas não. Eles vão te mostrar como você vai estar mudando, quais são os procedimentos, e eu queria saber, Eric, através disso, quais são os profissionais ali que você tem que vai estar ajudando passo a passo, porque às vezes a pessoa fala, mas tudo bem, eu vou fazer um procedimento para tentar ficar a barriga de tanquinho aí. Mas eu preciso emagrecer. Mas como eu faço? Eu preciso fazer um procedimento no cabelo, mas antes eu preciso fazer o quê? Então, eu acho que chegando na clínica, você vai ser amparado ali, humanizado. É um trabalho feito ali com humanização, Sim, né? E às vezes os homens vão até com a esposa, vão com os filhos, ou vão sozinhos, de acordo com o problema que ela tem, com o que perturba. Então, fala para mim assim, a pessoa chegou lá, que tem profissionais que vão estar ajudando a pessoa. É engraçado você até falar que vai com as esposas, porque normalmente aos sábados a gente tem uma movimentação um pouco maior, porque acaba trazendo a família inteira, né? Então, tem dia que o homem chega lá para fazer o procedimento, a esposa tá junto, o filho tá junto, então é engraçado como eles vêm, né, junto com os pais ali para fazer o procedimento. Mas é isso que você falou, a gente vai entender qual que é a real queixa, né? Então, quando a gente procura ajuda, a gente já procura com uma queixa e o homem muitas vezes demora muito para tomar essa iniciativa, e aí a gente entende que ter um lugar para ele especificamente é um local onde ele pode contar, onde ele pode ter mais tranquilidade para tratar, né, basicamente essa queixa. Então, independente da queixa que ele tem, toda a parte de anamnese é feita. No caso do cabelo, por que está caindo? Vamos entender sua rotina, vamos ver a saúde do folículo. No caso do emagrecimento, por exemplo, a gente já entende que pode haver algum tipo de disfunção hormonal ou de vitaminas ou rotina mesmo, né? Então, é pedido exames. Então, nenhum tipo de tratamento é feito sem essa questão do homem colocar para a gente qualquer queixa, da gente entender o motivo disso estar acontecendo e propor as melhorias, né? Então, eu tenho profissionais, eu tenho esteticista, eu tenho fisioterapeuta dermatofuncional, tenho biomédico, tenho a própria nutricionista, educador físico. Então, é um conjunto de profissionais que a gente vai agregar nessa avaliação para convergir nessa mudança de rotina e nessa melhoria. Então, seja na parte capilar, seja na parte corporal, todos esses profissionais vão estar ali para auxiliar no seu objetivo, tá? O importante é que a gente não demore para buscar ajuda, a cada vez mais o homem busque essas informações, e aí a gente é um local onde a gente também converge essas informações. A internet, por um lado, é bom porque existe muita informação, mas também existe muita informação errada,
né? Muita precipitação, muita coisa tirada de contexto. Então, ali a gente é um ambiente que você vai ser atendido por profissionais ativos que são autorizados pela Anvisa, são homologados pela marca. Então, toda essa biossegurança ela é garantida dentro da clínica. Tá? A própria questão também de descrição, né? Muita gente também não quer ser exposto, né? Todas as imagens que a gente coloca aqui são imagens que os próprios clientes permitem que a gente coloque, os antes e depois também, tudo assinadinho, tudo autorizado. Tem gente que não quer que a gente fale que está indo lá, então é um ambiente basicamente também de sigilo e descrição, mas também é um ambiente de cuidado, de conscientização e de compilação de informação. Então, chegou lá, a gente conversa, as doutoras examinam, entendem o que ele tem de queixa, e aí sim a gente pode partir para um roteiro de cuidados. Estou interessado em saber um resumo aí de quais tratamentos você tem. Vamos lá. Hoje a gente trabalha com toda a parte capilar, então, tanto a parte de fortalecimento, redução de queda, o pré e o pós-operatório, né? A parte de harmonização facial completa, desde limpeza de pele até botox, preenchimento, bioestimuladores. A parte do corporal que a gente fala é desde tratar aquela gordurinha localizada, né? Então, eu tenho a opção de equipamentos, como a própria criolipólise que a gente mostrou aqui. Existem tratamentos com enzimas lipolíticas, então a gente trata a gordurinha localizada e agora também essa questão do emagrecimento, que aí entra essa questão do medicamento, né? É um tratamento um pouco mais complexo, digamos assim, na questão de a gente envolver mais cuidados, né? Paralelos, e basicamente é isso. Cada dia mais a gente trabalha para que tenhamos mais serviços agregados, né? Então, a gente também parte para uma questão já de saúde íntima também, tá? Então, homologou-se recentemente a questão de harmonização íntima, então a gente também parte para essa questão de saúde total do homem, tá? Então, a gente trabalha desde a parte de aparência, a parte de saúde, né, em si, mas também agora nessas especificidades, né? Então, a parte de harmonização íntima também é uma coisa que vem crescendo muito, né? Literalmente, e é uma tendência, né, dentro da área estética masculina. Então, assim, o que você tiver de queixa, conversa com a gente, com certeza vai ter uma solução para a gente tratar. Eu quero saber redes sociais, onde vocês estão, fiquei muito interessado, e os contatos, fique à vontade, Eric. Vamos lá, minha unidade fica em Pinheiros, tá? Próximo ali do metrô Sumaré, a gente está na Galeno de Almeida 187, o Instagram é homens.pinheiros, tem um perfil da clínica, tem um perfil meu, que é Eric da Homens, também pode seguir lá. Todas as novidades a gente posta ali também, informações sobre os procedimentos e tudo que precisar de informação, tiver curiosidade, pode chamar a gente lá que vocês vão ser atendidos e serão muito bem-vindos. Inclusive, eu quero até te propor, Gustavo, para você dar um pulinho lá. A gente até conversou um pouquinho ali fora do ar em questão de um procedimento aí para emagrecimento. Você falou que já voltou a treinar. Eu trouxe até uns presentinhos aqui para você. Opa, gosto de presente, vamos lá. E é da Homens melhor ainda, hein? Exatamente, tá? Aqui olha são os nossos copinhos, mas eu trouxe aqui uma parte de uma linha de suplementos nossas aqui, que é para a parte também de academia, é um multivitamínico. Feno grego. Esse é para mais para arginina, zinco, boro. Performance masculina, tá? Então, já que você falou que voltou a treinar, eu trouxe alguns suplementozinhos aí para você. Olha que bacana. Para te ajudar nessa volta. Creatina. Isso. Muito bom. Coenzima, Q10. Exato. Essa é uma parte da nossa linha de suplementação. Fica de presente, fica o convite para você lá. E dá para comprar isso aqui lá também? Dá também, tá? A gente chama até de home care, né? Então, todos os procedimentos que a gente tem ali tem esse suporte também suplementar. Fica o convite para essa avaliação para a gente fazer ali em relação ao que você tem de objetivo, né? Do que vai ser mais indicado e, logicamente, a gente vai postando aí o seu dia a dia aí, a sequência dos seus tratamentos. E você vai ser muito bem-vindo lá. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Gustavo. Qualquer dúvida,
Na verdade, queria agradecer, né, novamente esse espaço. E caso vocês queiram aprofundar mais algum tipo de tratamento, né, a gente traz aqui as profissionais e aí a gente entra nessa parte mais técnica dos tratamentos. Mas obrigado pelo espaço novamente. Como eu te falei, a gente precisa realmente de espaços como esses para difundir informações, para entrar em bolhas diferentes, e isso é o que é mais importante aqui para mim hoje. Muito obrigado para você que acompanhou o podcast do Empreendedor. Falamos aí sobre a saúde do homem, que hoje é muito importante, e convidamos o Eric, que falou aí brilhantemente, ele que é do Homens, né, de Pinheiros, e trouxe aí várias informações importantes para você. Lembrando que estará disponível no YouTube, o podcast do Empreendedor, cortes também no Instagram e no TikTok. Nossos agradecimentos ao Adesampa, Tamanduá TI, trabalhos técnicos de Gustavo, e termina aqui o número 14 do podcast do Empreendedor. Até a próxima. E se eu te disser que em apenas 30 minutos você consegue fazer mais de 36 mil abdominais? Se você busca músculos mais definidos, menos gordura e mais performance, a Onyx é o tratamento ideal para você. O equipamento, que é o queridinho dos famosos, faz em uma sessão de 30 minutos mais de 36 mil contrações. O resultado já vem a partir da primeira sessão. Venha conhecer o tratamento que está revolucionando a estética masculina.